Olá, você está no Visão Parlamentar, gravado em home office, em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Coronel Henrique, do PSL, membro efetivo da Comissão de Esporte e presidente da Comissão de Política Agropecuária da Assembleia. Vamos falar sobre a articulação pela retomada das atividades de clubes sociais e academias em Minas, o impacto da pandemia sobre essas atividades e os protocolos necessários à reabertura, e ainda as perspectivas para a produção agrícola do Estado. Acompanhe! Deputado Coronel Henrique, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Visão Parlamentar. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado por essa oportunidade. É sempre muito bom falar com os telespectadores da TV Assembleia. Deputado, em Belo Horizonte, os clubes sociais e academias de ginástica estão fechados desde meados de março, em virtude da pandemia do coronavírus. Situação que se repetiu em algumas outras grandes cidades. Em Divinópolis, por exemplo, academias e clubes chegaram a ser reabertas, mas tiveram que fechar novamente com a mudança de protocolos. O senhor tem se reunido com representantes do setor em uma articulação pela reabertura. Como nasceu essa mobilização da categoria e essa interlocução que o senhor tem feito? Bem, Marcos, desde o início de junho, quando inclusive tivemos uma audiência pública presencial na Assembleia, eu como membro efetivo da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, nós já trouxemos esse tema para discussão. Naquele momento, representantes de clubes, representantes da Federação de Clubes, do Conselho Regional de Educação Física e também das academias já se mostravam ansiosos pelo retorno das suas atividades, pois além de uma atividade econômica, caracteriza-se também como uma atividade de promoção da saúde. E desde aquele momento continuamos em conversas junto com o governo do Estado. Eu apresentei 2 requerimentos para o secretário de Estado de Saúde, para que essas atividades pudessem retornar de uma forma gradual e segura, garantindo à população mineira a possibilidade da recuperação e da manutenção da sua saúde através das práticas esportivas. Isso foi bem recebido pelo governo. Inicialmente, as academias e os clubes esportivos estavam mal colocados dentro do programa Minas Consciente e nós tivemos uma resposta definitiva a partir da semana passada, quando as academias e os clubes passaram a integrar a onda amarela do programa Minas Consciente. Isso viabilizou que em mais de 600 cidades mineiras as academias pudessem retornar com protocolos bem estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde, possibilitando o retorno gradual e seguro e o resgate também, Marcos, dessa atividade econômica muito importante. São cerca de 7.000 academias no estado de Minas Gerais, gerando cada uma delas, oferecendo 15 empregos diretos e 25 empregos indiretos. Nós estamos falando de mais de 100.000 empregos diretos e mais de 200.000 empregos indiretos. Não só como atividade econômica nessa retomada, mas, sobretudo, viabilizando a saúde física e mental dos mineiros e mineiras. Para a gente detalhar melhor para o nosso telespectador, inicialmente, como o senhor bem colocou, a previsão é de que esses estabelecimentos, academias e clubes sociais só entrassem em funcionamento na chamada onda verde do programa Minas Consciente, quando estariam liberadas atividades não essenciais, com alto risco de contágio. Agora, essas atividades foram reenquadradas na onda amarela. Em termos práticos, várias cidades já têm as suas reaberturas dessas atividades e em algumas delas isso ficou mais próximo, deputado? Esse reenquadramento permite uma perspectiva, por exemplo, de uma revisão aqui em Belo Horizonte. É uma situação que depende da prefeitura, mas como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que é um incentivo para que outras cidades onde essas atividades ainda estão fechadas também passem a olhar, analisarem de outra forma a situação desses espaços? Eu tenho observado que o trabalho do Comitê de Enfrentamento
né, da pandemia do novo coronavírus do governo do Estado, ela é muito cuidadosa e ela se baseia muito em dados, inclusive dados do exterior, de países que enfrentaram esse momento da pandemia antes do Brasil. Dentro dessa perspectiva, considerando o momento da pandemia no Estado, considerando uma expectativa de estabilização e até de queda, né, do número de casos, considerando também a ocupação de leitos, tudo isso ofereceu a possibilidade que essa perspectiva fosse passada para cada município. Nós sabemos muito bem que aqueles municípios que aderiram, né, ao programa Minas Consciente, cabe agora decisão a cada prefeito. O caso de Belo Horizonte é uma situação particular em que existe essa ação paralela da prefeitura e cabe ao prefeito municipal e à sua equipe decidir. Mas, como você bem disse, não resta dúvida que, a partir do momento que outras cidades do Estado estão adotando essa prática, os outros gestores se sentem mais seguros para permitir também esse retorno, como eu sempre digo, de forma gradual, segura e seguindo os protocolos. E isso é muito fácil dentro das academias, porque as academias são geridas por profissionais de saúde. Os nossos educadores físicos, os fisioterapeutas, são profissionais de saúde cientes da sua responsabilidade de manter a segurança da população. Vamos falar um pouco, então, desses protocolos. Do ponto de vista sanitário, né, quais são as condições essenciais que o senhor entende que devem ser cumpridas aí para garantir segurança aos profissionais, aos associados e clientes desses espaços, né, os clubes sociais e as academias? O nosso momento já ensinou a toda a nossa população, nesses 150 dias de pandemia, as regras básicas que a atividade exige em todos os ambientes. As academias são ambientes controlados, em que as pessoas só têm a sua entrada franqueada após a tomada de temperatura, após verificar se a pessoa não apresenta nenhum tipo de sintoma, o uso de máscaras se faz obrigatório, a higienização constante dos aparelhos e das superfícies, né, com álcool gel, o distanciamento adequado, isso é muito importante, e também a lotação da academia, o respeito a um espaço, né, físico dimensionado aí por metro quadrado, permitindo que não haja também aglomeração nesse momento da prática esportiva. E eu sempre digo que, às vezes, dentro de um espaço como a academia, nós temos a supervisão de profissionais que, às vezes, o poder público não tem condições de aplicar nas ruas. E dentro da academia, dentro dos clubes sociais, nós temos a presença de profissionais que poderão fazer valer as deficiências que, às vezes, o poder público não tem como fiscalizar todos esses protocolos, Marco. Então, eu acho que nós temos que nos adaptar a essa nova realidade e a vida precisa continuar. O fato de muitos idosos marcarem presença constante, sobretudo nos clubes sociais, né, os aposentados é um público ali frequente, né, dos clubes, isso é um aspecto que exige uma atenção especial desses espaços, né, em relação a essas pessoas, muitas delas, né, que compõem o grupo de risco. Dentro dos protocolos, Marcos, inclusive alguns deles, num primeiro momento, até observar como será a dinâmica, inclusive restringe a presença do pessoal do grupo de risco nessa primeira fase, para que as práticas sejam aperfeiçoadas e aí sim, gradativamente, os idosos, aqueles do grupo de risco, possam voltar de uma forma gradual e segura. É possível mensurar, deputado Coronel Henrique, a partir das reuniões que o senhor teve, qual foi o impacto econômico para essas atividades no Estado, o impacto econômico da pandemia, e se muitos estabelecimentos de academias e clubes terão dificuldade até de retomarem suas atividades. A situação foi caracterizada, pode haver aí uma situação mais grave aí para a retomada de alguns desses negócios? Não resta dúvida, né, Marco? Não resta dúvida, como eu disse já, hoje no estado de Minas Gerais são cerca de 7.000 academias.
Quando a gente fala de 7 mil academias, são mais de 100 mil empregos diretos. São negócios que ficaram completamente fechados durante 150 dias, muitas fecharam, eu não consigo quantificar para você em valores, mas pela complexidade desse retorno nesse momento, acredito que haverá uma dificuldade sim. Nós temos no estado de Minas Gerais, Marcos, 45 mil educadores físicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Educação Física, que durante todo esse período tem estado junto conosco, trabalhando, mostrando dados, mostrando a importância que a atividade física tem na saúde das pessoas. Isso é um chavão, é um mantra que nós devemos sempre alertar. Eu citei e falei para o secretário de Saúde, ele, no momento de uma reunião, disse que nós precisaríamos realmente resgatar e a cada escolha nós deveríamos fazer uma renúncia. Então, quando nós estivéssemos abrindo um estabelecimento, nós deveríamos estar preparados para algum tipo de risco. E naquele momento, eu ressaltei que as atividades esportivas, quando você faz uma escolha, você não está renunciando, você está promovendo a saúde. Não tenho dúvida nenhuma, numa análise futura da questão da saúde da população, nos próximos anos, nós teremos vários problemas físicos e psíquicos. E acredito que a prática esportiva, quanto mais precoce ela retorne, as pessoas terão condições de melhor qualidade de vida, diminuindo os impactos na saúde no futuro. Então, a academia, o esporte, é, sobretudo, saúde para a população mineira. Ainda no âmbito da Comissão do Esporte, deputado Coronel Henrique, há também um debate em torno da retomada dos esportes profissionais. No caso do futebol, isso já aconteceu, a gente tem acompanhado as competições sendo seguidas a partir dos seus protocolos, mas os esportes de quadra, a maior parte deles ainda não retornaram, por serem práticas em locais fechados. Essas atividades vão exigir protocolos ainda mais rígidos do que as atividades esportivas que se dão em ambientes abertos? Esse tema também foi discutido, foi tema da audiência pública e foi tema dessas nossas reuniões. Nós temos, por exemplo, em Minas Gerais, só para citar como exemplo, o Minas Tênis Clube e o Praia Clube de Uberlândia, que são expoentes do voleibol nacional. Nós estamos aí às vésperas de uma Olimpíada de Tóquio no ano que vem, e esses atletas precisam estar em atividade para se prepararem para representar o Brasil nessa competição. Protocolos já foram propostos, inclusive com a prática ao ar livre. Já foi feito assim no passado e é possível, de forma experimental, que essas competições retornem num primeiro momento, por exemplo, com a prática do voleibol ao ar livre. Já foi autorizado que atletas de alto desempenho do voleibol, e aí eu cito que o Clube Sada Cruzeiro já retornou aos seus treinamentos, mais ou menos seguindo um protocolo muito semelhante ao do futebol profissional, e outros já retornarão. Por exemplo, nós temos as práticas de natação em piscina, cada nadador na sua raia, com um mínimo risco de contágio entre eles, justamente por estarem dentro d'água, sem contato físico nenhum. Então, eu penso que cada esporte tem a sua particularidade, cada federação tem o seu interesse e todos eles muito envolvidos. Nós temos práticas, por exemplo, das artes marciais, propostas já alguns treinamentos, até com manequins, até com protótipos, para que o treinamento não pare, para que o esporte volte e que os atletas não percam a sua capacidade técnica justamente pela deficiência do treinamento físico nesse período de pandemia. Deputado Coronel Henrique, e como que o senhor avalia, de forma mais geral, a atuação do governo Zema em relação à pandemia, com o programa Minas Consciente e também em relação à preparação que foi feita da rede hospitalar do Estado? Minas Gerais é um caso à parte. Nós somos um estado de dimensões, nós temos o dobro da Itália, nós temos
somos maiores que a França, que a Alemanha, nós temos 853 municípios, então não tenho dúvida que era um grande desafio para os nossos gestores. Com todas as nossas deficiências do sistema de saúde, eu vejo que o programa Minas Consciente foi uma feliz escolha do governo do Estado. A preparação, a preocupação constante com essa retomada, a reequipação, a busca de colocar novamente equipamentos, favorecendo a melhoria do nosso sistema de saúde, aquela ideia de achatar a nossa curva, mantendo o distanciamento inicial nessa fase inicial da pandemia, o distanciamento social, permitindo que essa curva não tivesse o pico e que o nosso sistema de saúde estivesse preparado para o enfrentamento à doença. E hoje nós temos uma realidade que é Minas Gerais com a menor taxa de mortalidade do Brasil. Isso não foi coincidência. Isso foi fruto de um trabalho sempre pautado pela prudência. O governo foi muito prudente, muito planejamento, mas, sobretudo, a presença de pessoas técnicas nas áreas técnicas. Cada um respondendo pela sua área, a saúde, a logística, e o Estado não parou. O Estado não parou. Os dados mostram isso nos outros setores. Nós tivemos, por exemplo, o anúncio recente de um plano de obras de infraestrutura no Estado que estavam sendo planejados durante esse período. Cada secretaria trabalhando, e eu sempre digo, Marcos, que não é momento de comemorarmos nada, não é em sentido de comemoração, mas são constatação de números que nos indicam esse caminho de um trabalho sempre coerente e ouvindo sempre, e aí eu gostaria de destacar o papel da Assembleia Legislativa nesse processo. No início da pandemia, diversos secretários estiveram presentes no plenário e nós, da Assembleia Legislativa, pudemos contribuir com projetos de lei, com declarações de calamidade pública do Estado e de municípios, e isso numa ação conjunta do Executivo e do Legislativo. Nós tivemos esses indicadores que são fruto desse trabalho unido e com planejamento. Alguns especialistas, deputado Coronel Henrique, fazem ressalvas a essa situação de Minas Gerais, que de fato tem números melhores do que outros estados, alegando que o estado testou pouco, que teve um baixo índice de testagem da população. As explicações que secretários deram, inclusive na Assembleia, o secretário de Saúde prestou em relação a esse assunto, o senhor considera que foram satisfatórias? Enfim, a estratégia que o Estado optou de testagem? Eu penso que a decisão tem que ser tomada em cima, inclusive, de prioridades econômicas quando o gestor avalia o custo de cada atividade. Eu, como médico veterinário, Marcos, eu não tenho dúvida nenhuma que para a gente conter um surto de qualquer doença, o melhor é que nós pudéssemos fazer testes diários de toda a população. É assim que nós fazemos, às vezes, no caso de um surto epidêmico numa população pequena de animais. Nós testamos para retirar de circulação ou isolar aqueles que estão positivos. Essa é uma maneira de manual que está previsto para o controle das pandemias, mas isso nem sempre é possível na prática. Nós estamos falando de 853 municípios, nós estamos falando de toda a dificuldade da nossa rede hospitalar e também de uma carência de recursos em que existe necessidade de priorizar determinadas atividades. Eu digo que, já que a testagem não foi possível no volume que todos nós esperávamos, eu acredito que os dados da mortalidade indicam que a escolha foi bem feita, pois nós conseguimos, em Minas Gerais, os menores índices de mortalidade do Brasil. Nós tivemos, recentemente, a entrega de diversos respiradores que foram produzidos em parceria com a iniciativa privada pelo governo do Estado
que, de forma objetiva, certamente estão interferindo nessa queda dos níveis de mortalidade pela melhoria da qualidade da nossa saúde assistencial, que foi empregada em todo o estado de Minas Gerais. Falando um pouquinho agora, deputado Coronel Henrique, da situação nacional, o presidente Jair Bolsonaro também foi muito criticado inicialmente na imprensa e por especialistas por menosprezar efeitos da doença, o distanciamento social e trocas sucessivas no Ministério da Saúde. Mas, recentemente, pesquisas mostraram uma melhora na avaliação dele e do governo junto à população. Como que o senhor avalia o saldo político da pandemia até aqui para o governo federal, para a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, que até pouco tempo estava no partido do senhor, né, o PSL? Essa questão, essa visão nacional, nós nunca podemos esquecer do nosso respaldo jurídico para que o governo federal, estadual e municipal lidassem com essa pandemia. O judiciário decidiu que as políticas públicas pertenceriam aos estados e municípios e cabia ao governo federal o aporte financeiro e logístico do suporte a estados e municípios. Desde o primeiro momento, o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro pode ser acusado dos seus opositores de tudo, menos da decisão que ele tomou desde o início. Ele sempre foi muito firme, ele sempre foi muito seguro de se preocupar com o futuro pós-pandemia, dos impactos que a saúde econômica poderia trazer para a saúde das pessoas. Essa preocupação foi uma medida constante e assim o governo federal agiu. Durante todo esse período, você citou das dificuldades iniciais de qualquer crise, da mudança de ministros e que hoje nós já temos um ministro que está interinamente, que é um general do Exército, General Pazuello, um especialista em gestão, um especialista em crises. Ele foi o responsável por gerir os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, ele foi o gestor da Operação Acolhida do governo federal na entrada dos venezuelanos através do estado de Roraima. Então, é um profissional habilitado para fazer o que o governo federal foi instado a fazer pelo nosso estamento jurídico, que era prover logística, era prover suprimentos para o nosso país de dimensões territoriais. E aí foi muito importante, eu gostaria de destacar aqui, a participação das Forças Armadas, através da Força Aérea, do Exército e da Marinha do Brasil, distribuindo medicamentos, equipamentos em todos os lugares desse nosso território, Marcos, quando a nossa rede de transportes aéreos está parada, quando existe todo um prejuízo de mobilidade logística, não deixou de chegar apoio a cada pedaço do território brasileiro. Fruto disso, e aí, complementando a sua pergunta, eu acredito que o saldo para o governo federal tem sido muito positivo. Após 150 dias, nós todos, não existe como não lamentar cada morte, me solidarizo aí com cada família que perdeu um ente querido, mas os resultados para toda a população, através tanto do suporte do auxílio emergencial, como das obras que não pararam. O povo brasileiro hoje percebe que o governo não parou. Estão sendo entregues obras de infraestrutura em todo o território nacional, inclusive em Minas Gerais, com asfaltamento e duplicação de rodovias federais que há anos nós esperávamos, com um investimento no modal ferroviário e também agora com o lançamento recente de um programa de moradia que vem focar especialmente nas áreas mais carentes do Brasil, no Nordeste do Brasil, uma nova mobilização e um foco do governo federal nas pessoas que mais precisam. Portanto, Marcos, o saldo, as pesquisas demonstram que é extremamente positivo. O senhor também preside, deputado Coronel Henrique, a Comissão de Política Agropecuária da Assembleia, né, além da atuação na Comissão de Esporte. E o setor agropecuário é um daqueles que realmente não parou durante a pandemia, né, com exceção ali das feiras de agricultura familiar, que tiveram que ser suspensas
por um período em muitas cidades, mas o setor em si continuou produzindo, né, para colocar comida na mesa da população, enfim, abastecer, né, os centros consumidores. Quais as perspectivas que o senhor vê para a produção agropecuária mineira daqui para frente e como ela pode até mesmo ajudar numa retomada econômica do Estado, né? Que Minas já vinha enfrentando uma crise antes da pandemia que, naturalmente, se agravou com os efeitos socioeconômicos. Com relação à produção agropecuária, todos nós sentimos isso na pele. Nós verificamos que na primeira semana, na primeira quinzena da pandemia, foi uma corrida aos supermercados, existia uma expectativa, um temor da população que houvesse um desabastecimento justamente pela paralisação das atividades. E o nosso produtor rural, o nosso setor do agronegócio mineiro e brasileiro, deu demonstrações que está apto a responder nessas situações de calamidade e de guerra como nós vivemos e estamos vivendo. Em momento nenhum faltou esse produto nas prateleiras do supermercado. O produtor rural, toda a logística, as agroindústrias, todo o setor do Estado relacionado com a inspeção sanitária, aí eu destaco, através da nossa Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as nossas agências, a EPAMIG não parou com as suas pesquisas, a Emater, com assistência ao produtor rural, e o Instituto Mineiro de Agropecuária, que possibilitou que a cadeia logística do suprimento não parasse. Também o transporte desses produtos. No início, nós enfrentamos dificuldades com as barreiras sanitárias que eram colocadas no município. Nós discutimos também, Marcos, o risco dentro das agroindústrias, como frigoríficos, como laticínios, do risco de transmissão da Covid-19 entre esses colaboradores que trabalhavam nessas indústrias. Houve uma preocupação muito grande, um comprometimento enorme da Associação Brasileira de Produção de Proteína Animal para que o Brasil continuasse suprindo não só o nosso mercado interno, Marcos, mas, sobretudo, aumentaram as nossas exportações, e aí você colocou essa perspectiva. O agronegócio já é o setor que, durante a pandemia, aumentou seus postos de trabalho, aumentou a sua produção. O Brasil hoje bate recordes da safra de soja, da safra de grãos, e Minas Gerais não fica longe disso. Nós, como eu disse, o governo do estado de Minas não parou. Nós tivemos recentemente a regulamentação da lei dos queijos artesanais, o que vai abrir um novo cenário. Essa regulamentação da lei dos queijos artesanais é um divisor de águas para o produtor de queijo de Minas Gerais. São 30 mil produtores de queijo de Minas Gerais. São 30 mil empreendedores rurais que poderão passar a agregar valor ao seu produto. Nós precisamos enxergar a nossa agropecuária de uma forma diferente. Nós precisamos agregar valor aos nossos produtos. Eu acredito que será uma visão do nosso agronegócio da agora para frente. E quando eu falo agronegócio, eu não excluo o pequeno produtor. Eu não excluo a agricultura familiar, que também é um agronegócio. Todos eles passarão a enxergar o seu negócio sob uma nova perspectiva. Nós temos que parar, por exemplo, de exportar café como commodities. Nós temos que exportar o café com o valor agregado, por exemplo, dos cafés especiais. Nós temos que parar de exportar o leite em pó como commodities. Nós temos que exportar o nosso queijo Minas artesanal com um valor agregado enorme e com o respeito e a visibilidade que os produtos de Minas têm não só no Brasil, mas também no exterior. Deputado Coronel Henrique, muito obrigado por participar conosco do Visão Parlamentar. Agradeço mais uma vez, é sempre um prazer dizer para o povo de Minas Gerais, sobretudo para aqueles setores que nós tratamos aqui hoje, o setor do esporte, lazer e juventude e da agropecuária, que eles estão representados na Assembleia Legislativa e sempre terão voz. Muito obrigado a todos. Grande abraço, até a próxima. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Coronel Henrique, do PSL, membro efetivo da Comissão de Esporte
e presidente da Comissão de Política Agropecuária da Assembleia. Falamos sobre a articulação pela retomada das atividades de clubes sociais e academias em Minas Gerais e também das perspectivas para a produção agrícola do Estado. Você pode rever essa e outras entrevistas com os deputados estaduais mineiros no portal da TV Assembleia na internet. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.